Então, bom dia, pessoal. Vamos continuar nossa aula aqui de gestão da qualidade e ética, né? Já estamos aí com o slide, mas aí só para voltar aqui, nós estávamos falando na aula passada sobre os princípios da gestão da qualidade, é isso? E aí, observando aí, a gente já viu que são alguns princípios que a gente tem que conhecer. Na aula passada a gente viu a organização focada no cliente. Primeiro a gente pensa no cliente, nas expectativas do cliente. Pensando como? Pensando no seguinte, você vai dar uma olhada, o que você espera que o cliente goste no seu serviço, vamos dizer assim, né? Você tem que primeiro pensar no cliente. Posteriormente, você com sua equipe está lá trabalhando e você tem que ter liderança. Liderança. Você precisa ter liderança e, além disso, você precisa também escolher líderes para que as coisas funcionem. É a questão da gerência mesmo, né? Na sequência, envolvimento de pessoas. Quando eu digo envolvimento de pessoas, eu falo o seguinte, é olhar para a pessoa que trabalha comigo e perceber e fazer com que ela se sinta dona da empresa, sabendo que se a empresa ganhar dinheiro, ela também vai se sair bem da função dela, né? Certo? Então, envolvimento de pessoas é esse pensamento aí de gestão. Eu sempre, quando eu quiser, por exemplo, ter uma opinião, eu chegar lá e dizer assim, e aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês que são da empresa, vocês que trabalham aqui, e escutar as pessoas, né? Envolver as pessoas. Por último, a gente viu na aula passada o enfoque de processo. O que é o enfoque de processo? Só para constar aqui. O enfoque de processo é onde eu tenho que dar uma olhada, observar o próprio processo de produção, o processo do serviço. Como é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para que eu alcance os resultados mais eficazmente, né? Para que eu consiga chegar no final do processo com 100% de aprovação, tanto do cliente como dos funcionários, né? Esse aí foi a primeira aula, foi a aula passada. Quando a gente fala aqui agora, na sequência, a gente vai para o princípio número 5, que é o enfoque sistêmico para a gestão. Quer dizer o quê? Só para entender aqui mais ou menos. Identificar, compreender e gerenciar um sistema de processos interrelacionados para um dado objetivo, melhora a eficácia e a eficiência da organização. Se eu conseguir gerenciar, se eu conseguir entender, se eu conseguir identificar um sistema que consiga fazer com que a empresa melhore cada vez mais, com certeza o produto vai sair mais perfeito, vamos dizer assim, né? Tem gente querendo entrar na aula, deixa eu autorizar aqui. Vitor Lucas. Continuando, né? Com certeza, como eu disse aqui, com certeza eu vou ter um produto de qualidade, né? Pensando nesse enfoque sistêmico, né? Para que serve isso? Para aplicar o princípio, a gente primeiro tem que pensar nas seguintes ações. Definir o sistema, né? Procurar um sistema interessante, através de identificação ou desenvolvimento de processos, para chegar lá no objetivo. Estruturar o sistema para alcançar o objetivo, compreender as interdependências entre os processos. O que é interdependência? Por exemplo, eu vou fazer uma tampa de uma panela, então eu preciso ter... Não, eu vou fazer o bichinho de pegar na panela. Como é que é o nome disso aí? Me ajuda aí. Ou você segura. A alçazinha, Cabo. Né? O cabo, né? Eu vou fazer o cabo da panela, mas aí para fazer o cabo da panela, eu já tenho que ter a panela, então é uma interdependência. Eu tenho que chegar e dizer assim, as panelas têm que estar prontas para que eu possa colocar o cabo nela, por exemplo, né? Então eu tenho que entender para que o processo seja bem feito, porque senão muita gente vai fazer panela e aí automaticamente eu vou atrasar o meu sistema, vamos dizer assim, né? Eu tenho que estar andando em conformidade. A quantidade de panelas que está saindo é a mesma quantidade
de cabos que eu estou colocando, ou então, como eu faço uma panela, eu demoro mais, dá tempo de botar 3 cabos, então eu tenho que ter uma média ali de 3 panelas a cada minuto para que as coisas funcionem. Estou entendendo mais ou menos como é que eu quero dizer, né? Melhorar continuamente esse sistema por meio de mensuração e avaliação. Mensurar é você pegar os dados, dar uma olhada, sempre ficar vendo, né, avaliar se está tudo certo e estabelecer restrição de recursos antes de atuar. É olhar e segurar alguma coisa que precise para evitar gastos excessivos, né? Isso aí é o primeiro plano, o primeiro ponto. Então, as seguintes são as ações, né? Essas ações aqui, que precisam, né, para que tenha um princípio do enfoque sistêmico no enfoque na gestão, certo? Benefício para a empresa, né? O que acontece? A empresa vai conseguir formular estratégias e políticas, criar planos desafiadores e abrangentes, que ligam funções e entradas e processos. Além de ter a adequação de objetivos e metas. Os objetivos e metas do processo individuais passarão a ser alinhados com os objetivos chaves dessa organização. Falando de gestão operacional, o que eles vão ganhar? A empresa vai ganhar uma visão mais ampla da eficácia dos processos na qual conduz ao entendimento das causas e problemas e oportunas ações de melhorias. Né? Ele vai conseguir ver onde é que errou, o que é que ele pode melhorar e, com certeza, vai tentar melhorar. Na gestão de recursos humanos, de recursos de pessoas, né? Vai fornecer um melhor entendimento dos papéis e das responsabilidades para alcançar os objetivos comuns. Portanto, reduzir barreiras funcionais, melhorando em si o trabalho em equipe. Porque o que acontece? Vai acabar evitando aquela história de você não trabalha, eu estou aqui esperando e tal, não sei o quê. Vai evitar isso, né? Porque eu vou ter, por exemplo, um controle. Eu tenho que ter, a cada minuto, 3 panelas, por exemplo, né? Enquanto o cara que vai colocar o cabo, ele tem que colocar a cada minuto 3 cabos. E assim sucessivamente, né? Vai evitar problemas. O princípio 6, ele é um princípio que a gente pode levar até para a vida, né? E é a melhoria contínua, certo? A melhoria contínua, ela deveria ser um objetivo permanente da organização. É você sempre pensar assim, tenho que melhorar, tenho que melhorar, tenho que melhorar. É igual na escola profissional que a gente estuda, né? Nós estamos hoje entre as 100 melhores escolas do Brasil, mas a gente não pensa em ficar só entre as 100, né? A gente pensa em ficar entre as 50, entre as 25, entre as 10, talvez, por que não, a primeira, né? E quando chegar lá na primeiro lugar, a gente pensa assim, em continuar em primeiro lugar, mas sempre crescendo. Melhoria contínua. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, tá? Para aplicar esse princípio, temos as seguintes ações. Fazer que a melhoria contínua de produtos, processos e sistemas seja um objetivo de cada pessoa da organização. Se eu estiver pensando assim, eu quero melhorar a minha empresa, mas os funcionários estão pensando, não, tá bom, vamos deixar assim, isso acontece o quê? Faz com que a empresa não cresça, não melhore, né? Então, todo mundo tem que estar focado no mesmo objetivo. Aplicar os conceitos básicos de melhoria, visando a melhoria incremental de processo de ruptura para saltos de melhora. Só para constar isso aqui. Existem os conceitos básicos para cada melhoria, cada segmento tem os seus conceitos, é claro. Então, como é que a gente vai fazer para que aconteça a melhoria contínua? Eu preciso aplicar esses conceitos para que os funcionários estejam sempre atentos, para que os funcionários estejam sempre querendo. No caso da escola, a gente, além dos funcionários, a gente tem que ter a garantia de que o aluno queira aprender, porque também não adianta ter professores bons se os alunos não quiserem aprender, não é verdade? Então, isso é o que precisa acontecer para a melhoria contínua. Além de usar a avaliação periódica como base de critérios de excelência, a gente tem uma avaliação chamada avaliação diagnóstica, não é isso? A gente não tem uma avaliação diagnóstica aí?
Então, essa avaliação diagnóstica, ela é como se fosse uma avaliação periódica. Ela vai pegar lá no primeiro ano, vai ver como é que vocês estão quando chegou. Lá no meio do ano, vai ver como é que vocês estão agora. Aí, lá no final do ano, vai ver como é que vocês estão e vão comparar do primeiro, da segunda, da terceira. Vai ter uma média, vai ter uma ideia de como é que vocês melhoraram, se é que melhoraram, se pioraram, entendeu? Então, essa avaliação diagnóstica para a nossa escola é como se fosse a avaliação periódica mesmo, para identificar as melhorias, né, as potenciais melhorias. Né? Eu estou saindo aqui da tela só para autorizar a entrada de umas pessoas aqui. Né? Continuando aqui, ó, melhorar continuamente a eficácia e eficiência dos processos. Não é só de pessoas, né? Tem que pensar no processo também. Como eu vou fazer? Tem uma maneira mais fácil? Tem uma maneira que gaste menos? Tem uma maneira que seja mais produtiva? Então, eu vou sempre melhorar, trocando máquinas, pegando pessoas, treinamentos, tudo isso faz parte da melhoria contínua. Promover atividades com base na prevenção. Sempre prevenir é melhor do que remediar, isso é óbvio. Né? Então, quando a gente pensa em segurança, por exemplo, a gente pensa primeiro em prevenir, é melhor, com certeza, é melhor prevenir do que sofrer as consequências da perca, né, de um problema, né? Então, promover sempre atividades com base na prevenção, fornecer para cada membro da organização educação e treinamento apropriado para métodos e ferramentas de melhoria contínua. Como, por exemplo, método de melhoria contínua, solução de problemas, reengenharia, processo de inovação e o ciclo PDCA, que a gente vai estudar ainda nessas aulas. Tá? Todos esses 4 aí a gente ainda vai estudar posteriormente. Estabelecer medidas e objetivos para dirigir e rastrear as oportunidades de melhoria. Ou seja, conhecer e reconhecer as melhorias. Tem que olhar e dizer, olha, você melhorou, você está bom e tal. Fazer com que o profissional ele se sinta importante lá na empresa, tá certo? Tudo isso aí é o princípio da melhoria contínua, é o 6º princípio, tá? O que acontece para a empresa? O que melhora? Quando a gente pensa de estratégia política, melhora em quê? Cria e alcança planos de negócios que sejam mais competitivos por meio da integração da melhoria contínua com os planejamentos de negócio, para pensando em objetivos e metas, adequar objetivos de melhoria desafiador e realista, né? Quando a gente pensa assim em melhoria, a gente pensa em chegar, tem que ser real. Não adianta fazer utopia, pensar, se a gente fosse o primeiro do estado. Não, a gente pensa aos poucos. É desafiador? Sim, mas tem que ser realista. Não adianta também dizer, vamos ter 100% de aprovação no Enem. Não, não é assim. É muito desafiador, mas tem que ser realista. Acontece de um ou outro não passar, né? Por exemplo. E também fornecer os recursos para alcançá-los, né? Além de ter os objetivos, tem que ter recursos para que o pessoal possa alcançar aquela melhoria. A gestão operacional, o que melhora? Envolve as pessoas da organização na melhoria contínua dos processos. Todo mundo fica pensando em crescer, em melhorar, né? A gestão de recursos humanos, fornecendo para todas as pessoas da organização, ferramentas, oportunidades e estímulo para melhorar produtos, processos e sistemas. Como é que isso funciona? Existe hoje, a mais utilizada hoje é a questão de bonificação em dinheiro, né? Para aquela pessoa que, por exemplo, conseguir vender uma determinada quantidade de produtos, ela ganha um valor a mais. Então, isso aí estimula a sempre querer vender mais e assim sucessivamente, né? Esse aí é o pensamento, é a melhoria contínua, né? O princípio 6. E o princípio 7 é a tomada de decisão. Decisão eficaz é baseada em análise de dados e informações. Decisões eficazes são baseadas em análise de dados e informações. Se você for analisar, não pode existir uma decisão
Quer dizer, até pode, mas não deve existir uma decisão sem ter dados ou informações. Vamos fazer? Vamos. Não, não é assim. Vamos estudar primeiro. Dá para fazer? O povo quer isso aqui? O cliente, né? Você vai pensar, princípio do cliente, tomada de decisão, né? Como é que eu vou decidir tudo isso? Tá certo? Para aplicar isso, eu preciso fazer medição, coletar dados, né? Para que eu consiga chegar naquele objetivo. Garantir que os dados sejam precisos, confiáveis. Também não adianta fazer pesquisa chula, pequena, fazendo com que depois possivelmente aconteçam os erros, né? Então, analisar os dados e as informações usando métodos válidos, compreender o valor das técnicas estatísticas, né, matemáticas apropriadas e também, por último, tomar decisões e agir com base nos resultados das análises lógicas, balanceadas, é claro, com a experiência e também a intuição. O que isso aí faz para melhorar a empresa? Falando de estratégia política, acontecer a estratégia baseada em informações e dados importantes que são realistas e prováveis de serem alcançados. Com relação aos objetivos, utilizando as informações e os dados comparativos relevantes para ajustar esses objetivos e metas desafiadoras e realistas. A gestão operacional. As informações e os dados são a base para a compreensão do desempenho de sistemas e processos para orientar as melhorias e prevenir problemas futuros. A gestão de recursos humanos, analisando dados e informações a partir de fontes tais como pesquisa de clima, sugestão de grupos, sugestões e grupos focados para orientar a formulação de políticas de recursos humanos, tudo isso aí passa a ser benefício para a empresa. Vem o último aqui, que é o relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor. É o quê? É eu ter um relacionamento bom, legal, com o meu fornecedor, para que não falte para mim os insumos necessários para fazer a minha matéria-prima, né? Ou melhor, para fazer o meu objetivo, meu material lá, minha panela, no caso. Então, uma organização e os seus fornecedores estão interdependentes, eles dependem um do outro, e um relacionamento mutuamente benéfico aumenta a capacidade de ambos a criarem valor, né? Identificar e selecionar fornecedor de chaves. Eu não posso ter só um fornecedor, porque no dia que ele der um problema, eu estarei quebrado, então eu tenho que ter vários fornecedores. Estabelecer relacionamentos com fornecedores que equilibrem os ganhos de curto prazo, com consideração de longo prazo para a organização e a sociedade como um todo. Criar comunicação clara e aberta. Não adianta eu estar escondendo e nem ele escondendo. É melhor que todo mundo fale a verdade logo e todo mundo saia ganhando. Iniciar melhoria e desenvolvimento em conjunto com produtos e processos. Estabelecer conjuntamente um claro entendimento das necessidades do cliente. Também não adianta eu chegar e comprar uma coisa parecida com o que o cliente quer, mas na verdade não é o que ele quer e depois acontece o prejuízo. Compartilhar as informações e os planos futuros e reconhecer as melhorias e conquistas do fornecedor também é importante. Para isso, o que isso aí melhora? Tendo um relacionamento benéfico com o fornecedor. Para a formulação de estratégias e políticas, a gente consegue criar vantagem competitiva por meio do desenvolvimento de aliança, né? Eu consigo comprar mais barato, né? Então, isso aí eu consigo fazer uma vantagem competitiva. Com relação à adequação dos objetivos e metas, a gente tem aqui estabelecimento dos objetivos e metas mais desafiadores por meio da antecipação da participação e também o envolvimento de fornecedores. A gestão operacional, criando o gerenciamento de relacionamento com fornecedores para garantir fornecimento sem defeito dentro do prazo e fornecimento confiável. Além dos recursos humanos, que é desenvolver e aumentar a capacidade do fornecedor por meio de treinamento, né, para sempre pensar nos melhoramentos. Então, esses últimos aqui, a gente começa aqui pelo enfoque sistêmico de gestão, na sequência, melhoria contínua, aí passamos para tomada de decisão e, por último, a gente vem relacionamento com o fornecedor.
né? Tá certo? Até aí, tranquilo com relação a isso? Ou tá complicado? Senhoras, senhores, estamos gravando, mas pode falar, tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, bem rapidinho. Falando de melhoria contínua, falando de tomada de decisão, falando também de fornecedores, né? Relacionamento com fornecedores. O que aconteceu? Um cidadão chegou numa cidade e viu a cidade muito legal, muito interessante, comércio muito bom, e ele fazia meias, né? Ele fazia meias para... Ele era produtor de meias, né? Fazia meias para vender e tal. E aí chegou na cidade, viu uma cidade bem produtiva, e disse, rapaz, eu vou vender meia naquela cidade, vou procurar agora um vendedor para as minhas meias. Chegou lá, botou o currículo, chegou uma pessoa e disse, olha, eu quero ser o vendedor de meias. Tá bom, então vem aqui, eu vou lhe mostrar, apresentar essa cidade aqui, essa cidade X, você vai lá e vai vender as minhas meias por lá, e no primeiro mês, tudo de meia que você vender vai ser o seu salário. Posteriormente, a gente vê um salário e tal. Aí ele disse, vou agora. Ele pegou o carro, foi para a cidade. Quando chegou na cidade, ele descobriu que aquela cidade, ninguém usava sapato. Ninguém usava sapato. Então ele olhou, viu, caramba, ninguém usa sapato, como é que esse povo vai comprar meia? Né? Ninguém usa sapato aqui. Aí começou a olhar e andar, e começou oferecendo nas lojas. E o povo, não, mas ninguém usa isso aí não, e tal. E ele tentando vender, e nada de conseguir vender. Porque ninguém usava sapato. Ele chegou para o dono da empresa e disse, chefe, infelizmente eu estou abandonando esse emprego porque não dá. Naquela cidade ninguém usa sapato, então como é que eu vou vender meia para quem não usa sapato? Não faz sentido. O vendedor muito inteligente, melhor, o empresário muito inteligente, dispensou o vendedor, disse, caramba, ninguém usa sapato, vou começar a fabricar sapato. Começou a fabricar sapato, contratou outro vendedor, e o vendedor vendia o combo, sapato mais meia. Né? Então isso aí é melhoria contínua. Ele vendeu tanto, 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 ele deixou de fabricar meia para fazer apenas sapato para aquela cidade. É claro que isso é uma história fictícia, né? Mas é só para vocês entenderem o pensamento. Você tem que olhar, pensar, analisar e ver as oportunidades, elas aparecem. As oportunidades, elas aparecem e a gente tem que pegar ela e fazer com que ela vá para frente, né? Melhore e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Com relação aos 4 princípios, né? Os 4 últimos princípios, todo mundo compreendeu, deu tudo certo? Falem aí no microfone rapidinho, para que a gente possa parar a gravação. Tudo tranquilo? Não vou fazer perguntas na gravação, não. Não se preocupem, não. E aí, tudo tranquilo? Deu certo, deu certo. Pronto, beleza. Então vou parar de gravar aqui e a gente continua daqui a pouquinho, aqui, depois da gravação. Valeu.